Olá, pessoal! Vamos para mais uma explanação breve aqui sobre um conteúdo interessante de aprendizagem. Vou apresentar hoje a teoria de Piaget, com foco na aprendizagem. Então, eu não vou falar sobre a teoria inteira dele, porque é muito extensa, e o foco desse módulo que a gente está tendo agora pelo ProRem é compreender a aprendizagem para os autores. Então, vou focar nesse aspecto dele, tá? Piaget foi um suíço que nasceu em 1896, que é o mesmo ano de nascimento de Vygotsky, e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Vygotsky. E ele fez sua teoria, né, construiu sua teoria baseada na formação de biologia, psicologia e filosofia. Então a gente vê que ele conseguiu aí pegar vários aspectos do olhar para o ser humano para conseguir construir a teoria dele. No livro dele, Psicologia e Pedagogia, de 1985, ele pontua algumas coisas muito interessantes que eu quero citar aqui para vocês, para a gente começar a compreender um pouquinho de como ele aborda a questão da aprendizagem e da inteligência. Ele vai dizer que conhecer um objeto é agir sobre ele e transformá-lo, aprendendo os mecanismos dessa transformação vinculados com as ações transformadoras. Eu acho essa frase muito interessante e vamos ver se a gente vai conseguir compreender ela daqui para o final dessa minha explicação, tá bom? É o seguinte, a gente compreende, e Piaget postulou, e a gente consegue entender dentro da teoria dele que existem 3 pontos que contribuem para o que ele chama de equilibração. Esses pontos são a maturação do organismo, então os aspectos biológicos que existem e que cada pessoa apresenta de uma determinada forma, de acordo com os componentes genéticos e hereditários, a exploração com os objetos e a exploração com as pessoas. Então, esses 3 pontos vão, somados, levar ao que Piaget chama de equilibração, que é um processo ativo de conhecimento a partir de ações efetivas que levem a conteúdos de aprendizagem. Então, a gente entendendo essa tríade de coisas que forma a equilibração, consegue compreender e enxergar os processos de aprendizagem ativa que Piaget postula e que até hoje a gente tenta gerenciar e organizar isso. A gente está começando a fazer essa história aqui no Brasil com um pouco mais de realmente incentivo das universidades, das escolas, mas que é uma teoria antiga e que às vezes ficou aí ou abandonada ou sendo utilizada de uma forma que não foi muito adequada. Então, a gente vê que o processo dessa construção de aprendizagem ativa aqui no Brasil teve quebras. A gente já conversou um pouco sobre isso. Quando a gente teve o Escola Novismo, a gente teve um boom, mas depois, com o regime militar, a gente perdeu todos esses avanços de aprendizagem ativa que a gente vinha implementando dentro da educação infantil. Então, dentro da educação fundamental, na verdade. Então, esse ponto de equilibração aqui é um ponto muito importante dentro da teoria dele, para a gente conseguir compreender quais são os fatores que proporcionam esse desenvolvimento, essa aprendizagem para o organismo, tá? Para a pessoa. Aí a gente parte para uma outra tríade, que começa com os esquemas. Piaget vai dizer que todos nós temos esquemas de ação que servem para compreender a realidade e eles vão se tornando mais complexos na medida com que a gente vai se desenvolvendo. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Por exemplo, esse rapazinho aqui já conhece o esquema bolas. Então, ele já sabe olhar diferentes tipos de bolas e identificar e chamar pelo mesmo nome. Então, ele já conseguiu aprender isso aí. Esse é um esquema que ele já possui. Ele também já possui o esquema de cachorros. E olha só como cachorros são um esquema complexo.
Porque a gente tem diversos tamanhos, diversas pelagens de cachorro e todos eles se engajam dentro do mesmo repertório. Então, complexifica um pouco mais quando a gente compara com o esquema das bolas. As bolas são um esquema mais simples, porque as bolas se parecem mais. A apresentação delas é mais semelhante que a apresentação das diversas raças de cachorro que a gente conhece. Então, já é um esquema um pouco mais complexo e a gente vê que as outras coisas dentro daquela historinha da equilibração lá são importantes para conseguir fazer com que a gente compreenda isso aqui direitinho. E aí, tem um esquema que esse rapazinho ainda não entende. Ele olhou esse animal e não sabe o que é isso. Como é que ele vai aprender, segundo Piaget, o que é esse bichinho aqui? Primeiro, ele precisa, então, passar pelo processo de assimilação, onde ele vai entrar em contato com vários estímulos parecidos ou semelhantes com aquele que perpassem pela mesma classe de animal, no caso, né? E ele vai entender, então, que esse bichinho se chama ornitorrinco, que ele é um mamífero que bota ovo, e essa é uma característica exclusiva dele nos animais da atualidade. Ele é um animal que vive em meios aquáticos, ele tem um ninho. Então, a gente pode ir fazendo isso. Tem um desenho que tem o Perry ornitorrinco. Então, a gente tem aí várias coisas que vão construindo o que é esse animal. E aí a gente consegue, então, criar um novo esquema. Dentro desse repertório, então, a criança acomoda e agora ela já consegue identificar, nomear e saber características daquele objeto também. Então, ela precisou ter um desenvolvimento orgânico para conseguir fazer isso. Ela precisou entrar em contato com os objetos, que no caso aqui é um animal, e precisou entrar em contato com as pessoas, porque provavelmente foi alguém que falou para ele que aquilo era o ornitorrinco e que era, enfim, todas essas outras características que eu já contei aqui para vocês. A partir daí, a gente acomoda esse novo esquema e aí a gente consegue utilizar ele na vida. Então, o processo de equilibração diz dessa tríade de coisas. Eu vejo uma coisa que é diferente e aí meu organismo entra em desequilíbrio porque eu não tenho repertório ainda para dar conta daquela situação. Quando eu assimilo e depois acomodo, eu consigo manter aquele esquema dentro de mim e aí eu consigo fazer essa troca mais fluida com o meio. E aí eu consigo utilizar dessa ferramenta nova e que agora eu já aprendi. Ok? Então, temos aqui justamente esse esqueminha aqui, né? Temos os esquemas, a adaptação e assimilação, e eles estão aí correlacionados com a equilibração também. Bom, Piaget coloca os períodos do desenvolvimento humano. Não é meu foco aqui, eu queria que vocês compreendessem os pontos anteriores, mas eu quero evidenciar uma coisa. Quando Piaget coloca o sensório motor, depois o pré-operatório, operações concretas e operações formais, ele está falando que em cada uma dessas fases, em cada um desses períodos do desenvolvimento humano, existem habilidades que são mais fáceis para serem desenvolvidas e que a criança vai fazer aquilo que ela melhor consegue dentro daquele período. Então, ele sempre vai voltar para essa teoria de aprendizagem que eu mencionei anteriormente, de equilibração, para explicar como cada uma das fases vai se desenvolvendo dentro desse processo. Então, mesmo quando a gente vai estudar desenvolvimento, e vocês já fizeram isso na faculdade, então por isso também eu não vou me adentrar aqui nessa explicação, porque é longa, a gente tem que sempre pensar que o esquema básico é o da equilibração. Então, a gente tem os esquemas, a gente assimila, a gente acomoda, e isso através da relação que a gente faz
de acordo com a nossa maturação orgânica, em contato com os objetos e com as pessoas. Ok? Pronto. Em tese é isso. E espero que tenha dado para entender o foco que eu dei para a aprendizagem em Piaget. É mais ou menos isso que eu quero que vocês construam na atividade que eu organizei dos mapas conceituais. Mas eu vou fazer um vídeo explicando ela direitinho para vocês, tá bom? Um beijo. Na próxima aula eu vou falar de Vygotsky, que é um outro autor muito legal que fala de aprendizagem. E a gente se vê. Beijinhos. Até mais.